O Real Madrid perdeu com o Benfica, mas também não perdeu só dentro de campo, mas sim perdeu fora de campo por motivo de falta de ideia do Real Madrid. Então, se quiserem entender esse vídeo, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar sobre más decisões que o Arbeloa tomou e fez com que o Real Madrid tivesse uma das derrotas muito triste, porque o Real Madrid já estava classificado para os oitavos de finais e se perdesse claramente estaria abaixo ou teria que jogar os playoffs. Chegando em casa do Benfica, o Real Madrid não jogou nada. Desde o princípio havia dito que a alinhação que Arbeloa havia colocado é igual à de Xabi Alonso, porque não mudou nada. Vejamos que o Carvajal continuava no banco, mesmo se recuperando da lesão. Vejamos que o Valverde jogava na mesma posição que o Xabi Alonso havia colocado nos anos anteriores ou no momento em que Xabi Alonso estava no Real Madrid. O que o preocupa é que o Real Madrid não foi agressivo desde a primeira parte até o último minuto, porque tinha que lutar por pontos do modo que pudesse se classificar diretamente para os oitavos de finais da Liga dos Campeões. Por este modo, o Benfica pressionou e fez com que o Real Madrid sofresse muito desde a primeira parte até o último minuto. Pessoal, há que lembrar que o Real Madrid é maior do que o Benfica. Há que lembrar de que certos títulos que o Real Madrid tem, o Benfica ainda não chegou ou não está na metade que deveria ganhar, consoante o Real Madrid já ganhou. O Real Madrid jogou péssimo, mas a culpa não é do elenco do Real Madrid, mas sim da decisão que Arbeloa teve desde o princípio. Porque não é normal que um Real Madrid daquele não consiga defender e ter muitos erros defensivos. O Carvajal já estava recuperado e por este motivo, ainda assim Valverde poderia jogar no meio campo com Tchouaméni e sem esquecer Camavinga, que estava no banco, ou Bellingham, que estava neste meio campo para dar mais velocidade ao jogo. E o Real Madrid jogou péssimo porque desde a defesa até o último jogador defendia mal. Graças ao Courtois que o Real Madrid só não sofreu por muito mais, ainda assim o Real Madrid foi derrotado por 4-2. Mas aqui tem um pequeno problema. Quando o Real Madrid confunde identidade com competência, aí vem resultado muito precário. Resultado precário porque o Real Madrid não foi exigente do modo que pudesse jogar para que assim pudesse se classificar nos oitavos de finais, jogando com garra e energia do modo que pudessem vencer este jogo. E foi um caos ver o Real Madrid jogando daquela forma no Estádio da Luz do Benfica, que o Real Madrid saiu de lá derrotado. Vários erros que o Real Madrid cometeu e o Benfica aproveitou claramente, apesar de que o penalti que o Benfica ganhou contra o Real Madrid não foi justo, mas a verdade é que o Real Madrid jogou péssimo porque se achava superior. Mas a culpa, mais uma vez, não cai aos jogadores simplesmente, mas sim também pela má gestão de Arbeloa neste jogo. Pessoal, sabemos que o Real Madrid é um clube que luta para ganhar todos os títulos em todos os anos, mas estamos a ver um copy-paste de um Xabi Alonso .1, porque as ideias que Xabi Alonso deixou até o exato momento não mudam. Romantização e fez com que o Real Madrid perdesse porque Arbeloa não teve ideias principais para que assim pudesse mudar. Desde a saída de Xabi Alonso até o exato momento, Arbeloa ainda não apresentou um projeto claro, do modo que seja da sua autoria, do modo que possa diferenciar o que Xabi Alonso fazia. O Valverde joga lateral, Vinícius Júnior como extremo, ainda assim Arda Güler, Tchouaméni e muito mais jogam sobre a mesma posição e sobre a mesma direção sem nenhum impacto, envolvendo um novo Real Madrid. A culpa é de Arbeloa, claramente, porque ainda a filosofia de Xabi Alonso rola dentro do Real Madrid, do modo que o Real Madrid não tem uma identidade
que Arbeloa pudesse trazer nesta nova era de Arbeloa. A minha opinião é que o Real Madrid poderia contratar um treinador mais experiente, do modo que possa trazer uma outra filosofia e não igual a que o outro treinador já havia deixado. Por quê, pessoal? Porque as ideias de Xabi Alonso ainda continuam lá, o passado de Xabi Alonso continua lá. Não se viu um Real Madrid com nova filosofia, novas ideias, do modo que cada jogo fosse visto como uma última oportunidade, porque no jogo entre Real Madrid e Benfica estava claro que o Real Madrid poderia ser o vencedor, mas a falta de ideia dentro do Real Madrid, a falta de ideia de Arbeloa fez com que o Real Madrid fosse derrotado. Muitos erros da parte defensiva e também muita pouca pressão da parte do Real Madrid para que assim pudesse pressionar o Benfica e vencer este jogo. O Real Madrid está agora nos playoffs, razão que a culpa recai primeiramente ao treinador e depois vai ao jogador. Claramente que nós os adeptos não estamos felizes com a má gestão que o Real Madrid tem tido durante os anos ou desde que Carlo Ancelotti saiu do Real Madrid. Desde o princípio do jogo até o final do jogo, pressionando de uma forma agressiva, com fome de vencer, e foi agressivo de uma forma que jamais se viu. O Benfica só precisava de um golo para que assim pudesse se classificar aos playoffs e ele conseguiu claramente. Foi um Benfica que não poderia estar mais na sua forma melhor porque tem um treinador como Mourinho. Já no caso do Real Madrid, o Real Madrid foi imprevisível, foi um jogo horrível de se ver, porque parecia que o Real Madrid não estava totalmente preparado. Muitos erros da parte defensiva, muitos erros da parte do ataque e fez com que o Benfica aproveitasse a cada momento e a cada instante, do modo que cada instante que ele fosse para a área do Real Madrid fosse perigo. Graças ao Courtois, mais uma vez, que o Real Madrid só não sofreu por 6, 7 ou 8 golos, porque Courtois esteve lá para defender. Alsen jogou mal, apesar de que nos últimos minutos queria encontrar-se, mas acabou por sair, porque Arbeloa achou colocar o David Alaba. Algo que preocupa porque o Alaba estava de lesão, o Alaba não é um jogador constante, apesar de que Alce tem cometido muitos problemas na parte defensiva, que não tem sido um jogador capaz de defender a defesa do Real Madrid, mas a má gestão de Arbeloa é um dos problemas com que o Real Madrid poderia se classificar diretamente, mas também fez com que descesse de divisão, que é jogar nos playoffs. Arbeloa é o treinador e Xabi Alonso já não está como treinador do Real Madrid, mas a mesma teoria, mesma situação que é o problema interno do Real Madrid ainda continua a estar no Real Madrid. Parece que Xabi Alonso deixou alguma coisa dentro do Real Madrid. Parece que a identidade que Xabi Alonso deixou não muda, porque vejamos que o Arbeloa não tem ideias. Como é que no jogo daquele coloca Mascherano como titular e deixa Rodrigo de fora? Quando Rodrigo entrou em campo, mostrou mais velocidade e fez transições do modo que Mbappé marcou o seu segundo gol. Está de parabéns Kylian Mbappé por alcançar o Cristiano Ronaldo na fase de grupo com 13 golos nesse exato momento, apesar de que poderia fazer mais, mas não foi o suficiente, fazendo com que o Real Madrid pudesse classificar. O Real Madrid não perdeu porque faltou talento, mas perdeu porque faltou arrogância da parte do Real Madrid, faltou agressividade, faltou fome de vencer, do modo que o Benfica fosse eliminado em casa. Mas na vontade do Benfica ser agressivo fez com que o Real Madrid fosse eliminado, e a culpa toda é dos jogadores e Arbeloa em companhia. Há que lembrar que na Champions League só ganha quem não vive do passado, e o Real Madrid queria ganhar sabendo que ainda pensa no passado. De acordo às 15 Ligas dos Campeões que o Real Madrid tem, pensando que o Benfica poderia tremer, mas o Benfica não tremeu e o Real Madrid acabou por tremer e o Benfica aproveitou. Então, pessoal, se concorda que o Real Madrid perdeu pela culpa de Arbeloa por ter uma má gestão na Liga dos Campeões, já comenta sobre essa situação, subscreve, compartilha, tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!